Fala Mariofeiros, Mariofeiras, Mariofeiros e... Mariofeirex. Estamos aqui para mais uma gameplay. Hoje eu queria começar aqui falando algumas coisas que o último vídeo foi o vídeo de podcast, apesar de eu não ter colocado a tag, mas um dia eu coloco. A gente teve que fazer alguns cortes porque foi um projeto piloto do nosso podcast. Algumas pessoas podem achar que ficou estranho. Teve um corte ali do nada, tal, não sei o que. Foi por causa disso. A gente fez um piloto só. A gente resolveu cortar uma boa parte ali. Mas a gente tá fazendo todos os preparativos aí pra trazer o podcast pro canal. E podem esperar que a gente já tá promovendo isso aí e vai chegar. Não sei se alguém já percebeu, mas todos os vídeos eu coloco na descrição lá embaixo, lá no final, um link pro nosso Discord. O nosso Discord ele ainda não tá assim estruturado com tudo que um canal de gameplay tem, né? Mas é porque ainda não tem lá aquele público gigantesco. Então a gente ainda não tem nenhum tipo de gerência no Discord. Mas vocês entrando lá e a gente vendo que vocês estão começando a chegar lá, a gente vai adiantar isso aí também. Uma coisa boa que já tem no nosso servidor é que tem um bot que ele dá pra gente. Toda quinta-feira tem jogo na Epic, né? E aí aparece lá, o bot ele fala pra gente que tem. É um ponto bom aí do nosso servidor. Por enquanto é isso. E também a gente posta lá todos os links pros nossos vídeos do canal. Para vocês não perderem nenhum vídeo e não perderem nenhum conteúdo. Cara, esse elmo. Nossa, eu nunca mais achei esse elmo. Também não, cara. Eu sei que ele tem 2 lugares, se eu não me engano. Um é um templo, mas só. Não consigo de memória pensar em nenhum outro lugar. Mas é como o Matheus falou aí, pra ninguém perder nenhum conteúdo. Quem não gosta de ficar clicando em sininho, né? Vai ter lá o nosso canal, onde eu mesmo vou lá e jogo todos os links dos vídeos que saírem lá. Saiu um vídeo piloto também de Far Cry, pra quem gosta. A gente tá ainda gerenciando aí o nosso jogo pra poder fazer o projeto que a gente quer. O projeto que a gente quer é fazer todos os mapas, invadir todas as bases. É isso que a gente quer fazer no Far Cry 5. Só que a gente quer fazer isso no New Game+, que é hardcore. Então fica uma coisa muito mais emocionante. A gente ainda tá vendo isso aí. E aí se o vídeo piloto der bastante visualização, a gente continua fazendo os próximos vídeos de Far Cry 5. Galera, bora lá no vídeo de Far Cry 5, porque ele ficou muito bom. Obra-prima, galera. Bora dar engage aí. Engajamento, no caso. Você promove todos os vídeos do canal como se fosse obra-prima. Sim, todos os vídeos do canal são melhores vídeos do mundo. A próxima missão que a gente vai fazer é essa aqui, pra achar o elmo do Noster, porque só falta ele pra eu completar aqui ajudar as pessoas de Hafengar. Então falta um. E esse um, provavelmente, se eu fizer essa missão, eu vou completar esses 5 aqui e vou poder conquistar o coração da Yordis. Então vamos lá fazer essa missão. E se eu não me engano, Solitude tem uma das melhores casas do jogo. Se não é uma das, é a. Casarão. Tem a casa também de Windhelm, mas só que eu não sei se é melhor. E um lobo. Morri. Acabou a série. Não. Acabou a série. A série já tinha acabado há um tempo atrás, não sei se tu percebeu. Todas as vezes que eu morri foi roubo. Ah, entendi. Entendi, pô. Tá certinho, certinho. É culpa do jogo, não sua, você ter morrido. E, gente, o Kohara tá aí, tá? Apesar dele não tá falando nada, ele tá aí. Ele existe. Isso. Está contido. Nada, tô fazendo aqui a logo do canal aqui. Aí, ó. A logo do canal vai atualizar, hein? Não se confundam. Aquilo ali é tigre. E são 2. Uhum. E é agora da que neve. acaba? Agora que acaba de novo? E é da neve. Não, mas você percebe que aqui não tem passagem, tá vendo? Não é por aqui, ó. Eu acho melhor pegar um outro caminho. Agachar. Tigres não são territoriais. Não. O Montes ele explicou em um vídeo de leitura de livro sobre a diferença entre mundo e planeta, não foi? Eu gostaria que o Kohara comentasse isso aí. Que planeta seria o físico, isso que a gente pisa. E mundo seria como se fosse essa realidade em que a gente vive. Plano. A diferença dos planos. Ah, mas isso aí é básico, pô. Acho que o pessoal entende. Depende
depende de que período que você está, qual é a sua compreensão do todo, porque, tipo assim, para os caras antigamente da Europa, para os vikings, etc., aqui era o novo mundo, cara. Entendeu? Então depende muito. A concepção é de planos diferentes. Plano, tipo, no Skyrim existe o plano físico que é palpável. Você consegue chegar e ir, tá ligado? E tem outros planos. No D&D, você pode tirar o exemplo, não sei se você já leu os apêndices de D&D, sei lá, o plano negativo, o plano positivo, o plano dos mortos, coisas que você não consegue palpar e alguns deles não são nem físicos, são metafísicos. É esse tipo de coisa que... Entendeu? Então aí você fala de outras dimensões, entendeu? Não, Que tem mundos dentro delas. Então, quando você fala dimensão, você está trazendo uma outra realidade. Não. Faz parte do mesmo universo. Não uma realidade diferente. Isso é uma coisa só. Esse tipo de discussão é meio complicada, porque muitos desses conceitos dependem muito. Depende se você tá falando de um jogo, um livro. Cara, então, muito, mas a discussão aqui... relativo. Então, mas aqui a discussão é no Skyrim, né? No próprio D&D, nos apêndices de D&D, quando eles falam sobre planos astrais e outros tipos, todos eles fazem parte do mesmo universo. É como se fosse um globo que junta tudo. Todos os outros planos astrais, tem os planos elementais, o de fogo, de água, todo esse tererê, todos eles juntos, as energias de todos eles juntos formam o plano físico. O plano da vida e o plano da morte. Seria o plano dos féricos e o plano dos abissais. E todos esses planos são regidos pela honra e pela glória. Exatamente, pela honra e pela glória de ambos, eles se regem ali para formar o plano físico, entendeu? Todos eles são parte de um. Eu subentendo quando a gente fala sobre plano, isso. Entendeu? Até no geral. Eu subentendo como plano isso. Quando você me fala outra dimensão, você me leva a entender que você está indo para uma outra coisa, entendeu? Como se, tipo assim, você tem um plano físico aqui, um novo plano físico totalmente diferente, com outros planos astrais diferentes, entendeu? Algo à parte, como se você dividisse em dois. O próprio exemplo do universo da DC, né? Você tem a Terra 1, a Terra 2, a Terra 3. Que negócio é esse? Terra 1, Terra 2, Terra 3? No universo da DC, você divide... Por exemplo, você tem a Terra 32. A Terra 32 tem Liga da Justiça, toda a formação da Liga da Justiça. A concepção é, para cada escolha que você faz, existe uma versão sua que fez uma escolha totalmente diferente. Para cada escolha que você poderia ter feito, para cada probabilidade que você poderia ter feito diferente, você cria uma Terra diferente para isso. Entendeu? E onde que isso aconteceu, onde que isso é possível. O que acontece? Quando você vai para outra terra, ou você tem a sua própria terra, você, por exemplo, é um fato, existe no universo da DC o plano da força de aceleração. E para cada terra, a força de aceleração, que é onde o Flash tira os poderes dele, é único. Você pode dizer que você tem o plano físico, que é a terra diferente, e tem os metasplanos, os planos adicionais ali que fazem parte desse plano físico da Terra 1, que é a força de aceleração. Quando você vai para outra terra, aí você tem um outro plano da força de aceleração. É um pouco complicado. As minhas leituras me levam a entender plano como algo que rege, que faz parte daquele mundo físico. E dimensão é quando você tem uma outra versão desse mesmo mundo, com a junção do físico e de planos astrais. Não, mas aí dimensão é outro conceito. Dimensão... Eu subentendo que dimensão é um conceito diferente de plano. Entendeu o que eu quis dizer, Kohara? É um negócio que, tipo assim, é aquilo. Não é regra isso que você descreveu da DC para Marvel, e não é regra isso que você descreveu da Marvel ou da DC para a Dominária, por exemplo, do Magic the Gathering, que é um negócio que fala muito sobre planos. Lá você tem seres chamados de planinautas
eles têm um negócio dentro deles chamado de ascentelha, que eles conseguem se deslocar entre planos que nem a América Chaves do Doutor Estranho lá do Universo da Loucura, entendeu? Então, é aquilo. Depende, eu vou te falar, depende do autor. Depende do autor. Porque nem a gente entende, entende na nossa própria existência o que seria mundo, plano ou dimensão. É aquilo. Mundo é aquilo que a gente entende ao nosso redor como existência. Por isso que os europeus chamavam aqui nas Américas de um novo mundo. Dragão, no geral, é o que o escritor define. No Skyrim, dragão é isso daí. O que eu defino como plano, ou não sei lá o que, o escritor ele vai definir da forma com que ele bem entender aquilo dali. Entendeu? Mas eu vejo que existe um padrão para diferenciar um ou outro. E eu me guio por isso. Eu utilizo como base o D&D. Você tem... acho que é o livro Guerra dos Mundos. Enfim, tem uns livros que falam sobre isso, tá ligado? Então, sei lá, eu vejo uma separação bem clara no que é um e no que é outro, na forma geral. Mas aqui, se você for discutir livro específico, nesse livro aqui, plano e mundo é uma coisa só. Dimensão, plano e mundo é uma coisa só. Ok, aí não tem como discutir porque vai em base com o que a pessoa escreveu e você vai estar certo, entendeu? Mas aí você deu exemplos, né, cara? Você falou de DC, você falou? Eu utilizo o exemplo da DC você falou do DC, D&D e Skyrim. Skyrim. Isso. Já no universo da Marvel, já que o Kohara. Kohara trouxe, no universo da Marvel, eu não acompanhei os filmes, tá ligado? Eu parei de acompanhar os filmes. Mas pelo que eu entendi, você tem algo parecido com dimensões, por assim dizer. Não mundos diferentes. Marvel é da Liga da Justiça? Não, a Marvel é dos Vingadores. Eu não posso falar com propriedade sobre o universo Marvel, porque não vi os filmes e leio pouco os quadrinhos da Marvel. Eu leio mais os da DC. Mas pelo que eu entendi, você tem um universo de dimensões diferentes, que realmente cada um separa um do outro. Entendeu? Não sei se tem planos diferentes. Na verdade, o que eu posso dizer é que eu acho que sim, tem planos no universo da Marvel. Porque, se eu não me engano, existe a criatura suprema da Marvel, as criaturas supremas, né? Que é o I Wanna Above All e I Wanna Below All, que é o único acima de todos e o único abaixo de todos. Que são, tipo, as criaturas supremas do universo da Marvel. Entendeu? Tipo, eles são como a referência seria como se o I Wanna Above All fosse um deus e o I Wanna Below All seria um demônio, assim, que rege as criaturas do mal, entre aspas. Eu acho que tem um quadrinho que eu li há um tempo atrás, que o Hulk, ele na verdade é uma criatura desse I Wanna Below All, tá ligado? Tipo, quando o Hulk foi formado, nos raios gamas lá, na verdade abriu-se um portal pro universo negativo ali. Posso estar falando o nome do universo errado, mas só pra facilitar pra mim, não sou um leitor assíduo, que incorporou essa criatura no Hulk. E por isso que ela é uma criatura tipo de destruição, tá ligado? Aí, se eu não me engano, o universo da Marvel teve que se juntar, partir o Hulk em vários pedaços, assim, tá ligado? Bem bizarro. Pra poder parar o maluco, porque tava difícil ali na hora. Aí é isso, né? Por exemplo, eu acho que no universo da Marvel realmente você não tem dimensões diferentes, porque no próprio universo da Marvel você já diz que os deuses, né, o Thor, Odin, eles como se fossem alienígenas, entre aspas. Eles estão no espaço, entendeu? Eles têm um planeta próprio. Você não tem a separação. Já na DC você realmente já tem uma separação ali, que você só tem um acesso por meios mágicos. Entendi. Mas eu não tiro a razão do Kohara. Realmente vai de pra cada escritor. E o que eu tô falando
a perspectiva da DC, a perspectiva da Marvel e a perspectiva do D&D. O que agora, minha opinião, que eu aceito de forma melhor, é que eu vejo uma separação clara, minha opinião, não estou falando nenhum fato, não estou constatando como um fato, é que realmente existe uma diferenciação entre universo, mundo e dimensão. E plano. Dimensão, mundo e plano, tá ligado? Plano é aquilo que você não pode tocar de forma natural, que rege a existência. Tipo, por exemplo, sem o plano do fogo, o fogo não é possível ser produzido no plano físico, sem o plano do fogo. E sem o plano da água, você não tem água no plano físico. Se você não tem o plano da morte, o plano negativo, ninguém mais morre no plano físico. Se você não tem o plano positivo, o plano da vida, no plano físico, ninguém mais nasce. Entendeu? E é tipo, você não encosta, você não vê, mas ele existe ali e ele rege uma regra sobre aquele mundo. E uma dimensão seria isso, só que de forma em outro lugar, entendeu? Como se você viajasse para outra dimensão. Pô, falou pra caramba, é assim, pra mim fica complicado de entender. Mas... eu acho que basicamente... Cara, meu sangue não tá... Eu morri, tá? Eu tô puto com isso, por isso que eu fiquei meio zureta. Mas eu entendi o seguinte, que isso é como se fosse... Sabe aquele vídeo em que eu falei assim, toda forma de ficção, ela é baseada na realidade. Inclusive quem falou isso pra mim foi há muito tempo atrás o Kohara. Ele falou, cara, tudo que você tem nas ficções, nos jogos e tal, são coisas baseadas na realidade. Então quando você fala assim, existem dimensões, sabe o que isso me remete? Religião. Sim, sim. No catolicismo a gente tem um exemplo bem claro, pelo menos ao meu ver, que você tem realmente uma dimensão diferente ali. A ciência avançou o suficiente para a gente contestar, para a gente reafirmar que você, sei lá, quando você morre, no catolicismo você acredita que você morre, você vai ser salvo, você vai pro céu ou pro inferno, né? A ciência avançou e como é que eu morri? Veneno. A gente sabe que no céu, acima das nuvens, tem um espaço, um sol, astros. Então, você subentende-se que quando você for salvo, você não vai para o céu literal, entendeu? E sim, o céu é como se fosse um lugar inalcançável, sabe? Tipo, naquela época, quando falavam você vai ao céu, é algo que o ser humano não alcançava, entendeu? É algo abstrato. Algo abstrato. Então você vai ao céu, depende, um lugar de... que inclusive não é uma realidade para todo mundo, depende da crença de cada um. Então, eu tô falando no não, quesito... só tô adicionando. Ok. Então, no quesito católico, você tem esse termo. Até no cristianismo, mas a gente, nas igrejas protestantes, você não entende-se como um céu ali. Você vai para um céu, é diferente. Mas, enfim. No catolicismo, você tem essa parada de dizer que você vai para o céu. Hoje em dia, assim, como eu falei, né? Então, o que isso leva a crer? Isso leva a crer que esse céu é como se fosse um lugar diferente, uma dimensão diferente que você não consiga acessar, a menos que você seja salvo. Entendeu? Você não consegue acessar essa dimensão se você não for salvo para poder ir para o plano divino. Então, como se faz parte do nosso mundo. O nosso criador criou, de acordo com o catolicismo, criou o plano físico e criou o plano... criou o plano divino, o plano dos céus, e a gente tem o plano do inferno, que é criado por Lúcifer. De acordo com a Igreja Católica, Lúcifer, e o cristianismo, né? Lúcifer traiu a Deus e criou lá o purgatório, onde todas as almas ruins vão sofrer nos 7 infernos. Não. Purgatório não é pra sofrer, não. Purgatório é pra você pagar. Dependendo do pecado, você paga e consegue ir direto e subir, entendeu?
ou você vai direto no tobogãzinho. Então você tem dois planos, como se fosse no D&D, o plano positivo e o plano negativo. Algo que você não possa alcançar. Entende? Pô, no mundo do Avatar, também tem um exemplo de planos diferentes, pô, no filme. No filme não, na animação de Avatar, que é uma animação incrível, recomendo fortemente para quem não viu. Você tem o plano. Como é que é? Você tem o. Plano férico, eu não esqueci qual é o nome, né? Uma outra dimensão. Olha lá, por que eu morri? São dois, tá vendo? A dimensão das criaturas, sim. Filha da puta ficou na frente. Se não fosse filho da puta na frente, tá ligado que tu morreria mais rápido, né? Seria 2 não, mas aí... Aê! No Avatar você também tem essa separação, que os planos astrais, eles não coexistem com o mundo físico. E o Avatar, ele é o único personagem que tem essa ligação entre os dois mundos. E ele que mantém o equilíbrio entre o mundo físico e o não físico. O Avatar é uma pessoa, né? O Avatar é uma pessoa que recebe o espírito de Ava. Eu acho que é Ava, né? Não sei, enfim, recebe o espírito do Avatar e... Ava? Acho que é o nome, Ava. Não tá. Posso estar falando errado. Posso estar falando errado, mas eu... E é totalmente diferente. O Avatar, ele faz o equilíbrio ali, pra fazer isso ele ganha o poder, a habilidade de conseguir controlar todos os 4 elementos. Então, pô, sei lá. Por mais que não seja uma regra, vai definir de quem escreve, eu vejo as coisas que eu consumo como os planos, algo que rege o universo em volta. Que você não consiga alcançar. Mas tá falando de quê? De crença? Como assim? Tua crença? Não. Livros em geral, histórias, eu consigo dar mais exemplos. Eu acho que eu não consigo tirar nenhum exemplo que eu consiga definir. Isso, Eu não consigo tirar nenhum exemplo que eu consiga definir como um plano, uma outra dimensão, entendeu? E sim como algo metafísico que você não consiga alcançar por meios padrões. E o que ele falou? Não. Ele disse que ele me admira porque muitas das pessoas jamais entrariam num lugar como esse. Ele só não sabe que eu já morri 2 vezes. Só de ter entrado aqui. Não, mas isso aí foi numa dimensão diferente. Ah, foi um mundo diferente, né? Exatamente, foi num mundo diferente. Isso nunca aconteceu, na verdade. Isso é um insight. Toda vez que você tem um déjà vu, você tem um acesso na sua mente a outras dimensões. Outras memórias, né? De outras vezes que eu joguei Skyrim. Exatamente. Na verdade é um déjà vu meu e do pessoal que tá assistindo o vídeo, né? Nunca aconteceu, galera. É isso aí, então não vou contar, hein? Nada de contar. Chegamos onde tem um tigre e um Atronach. Um Atronach não, um Spriggan. O Spring ele poderia ser um Atronach. Ele tem forma de Atronach, tem personalidade de Atronach, tem corpo de Atronach. E ele vem atrás de mim como se fosse um Atronach. E ele não desiste de mim como se fosse um Atronach. E ele continua vindo atrás de mim. Não, relaxa, que o verdadeiro herói ele vai acabar com um dos Atronach lá. Depois que ele levantar, né? Depois que ele levantar e cair, porque ele é assim, né? Entendi. O verdadeiro herói, ele cai. Ele cai, porque ele tá em situações difíceis, mas ele sempre levanta. Olha lá, ó. Ele não se esconde. Não corre, né? Não corre. Mas eu também não, olha lá. Ah, não. Aquilo que aconteceu no passado realmente foi outro déjà vu. Viu? Matei.
Matou um, cadê o outro? O outro já morreu, né? Ah, o outro herói matou. Tá certo, então. E sumiu, né? Se estiver vendo um corpo de um Spriggan por aí, me fala. Não vejo. Cara, cuidado aí com esse cara aí da tocha, hein? Ele é perigoso. É meu amigo. Cara, ele tá com a boca aberta, não sei porquê. Caralho, Mas, ele ó, parece um velho. Ele parece um velho que eu conheci. Ele já até faleceu, né? Nossa, parece um Laí, lá da São Venâncio, quando eu morava em Ricardo Albuquerque. Igualzinho, cara. eles estavam comentando o estereótipo dele, careca, com cabelo grande e branco, tá vendo? É um Laí todo. Ricardo Albuquerque. Laizão. Gente boa, faleceu, pena. Tem uma história dele muito boa, que a gente tava indo pescar, né? Aí a gente ia entrar no barco do meu tio, né? Aí o meu tio falou assim, entra, Bruno, pra entrar, né? Aí ele saiu correndo na frente de todo mundo, saiu tacando areia, água pra dentro do barco e pulou dentro do barco. Aí ele, porra, Laí, eu falei entra, Bruno. Aí ele, pensei que fosse entra, burro. Muito bom. Botaram no GTA RP essa lockpick aí, ó. Poder abrir desse jeito as portas, nego ficou puto, cara. No RP? Botaram no RP esse método aí de abrir, arrombar a porta e etc. Esse daí. Qual RP? É o complexo. Nossa. O problema é que nessas cidades grandes assim, você tem que fazer muita prova para você poder entrar e jogar nela. É um questionário, tu tem que responder as coisas pro cara lá, é um saco. Entendeu? Eu não tenho paciência, não. É um filtro, né, cara? Os caras fazem isso pra, tipo, pra tirar o pessoal que ele só vai entrar pra quizumbar. Mas acaba também afastando muita gente que ia agregar, né? Aí que tá aí agregar para quem? Porque nessas cidades assim, por exemplo, você tem que aceitar certas coisas. Eu até amo coração ver lá os RP lá do Paulinho Louco. Mas, por exemplo, se o Paulinho Louco entra lá e começa a me barulhar e encher meu saco, eu tenho que ficar quieto. Tá ligado? Por quê? Porque ele é um cara muito famoso, ele é um cara que engaja muito a cidade. Mas aí você é Só obrigado? que ele é o cara que faz... sim, ele é o cara que faz anti-RP. Tá ligado? Anti-RP é, tipo, sacanear todo mundo, atropelar todo mundo na praça. Ah, cara, francamente, mas é não, porque... Mas vou te falar, você tá falando assim porque você tá achando injusto. Exatamente. Mas é um conteúdo... mas é um conteúdo que é engraçado pra caralho. Eu acho esse menino um gênio. Cara, você vai aceitar o cara bagunçar a parada porque sim? Sim, porque ele engaja a cidade. Ah, infelizmente, tá. Infelizmente ele é especial. É interesse. Entendeu? Sim. De certa forma é interesse. Hoje, por exemplo, sempre teve uma briga entre Complexo, que mudou muito de nome, e o tal da Cidade Alta, né? Ainda mais quando o Paulinho saiu de lá do Cidade Alta brigado lá, porque ele matou o dono da Cidade Alta e o cara ficou puto. Ele veio com uma caixa assim, disfarçando, e quando ele chegou perto do cara, ele deu uma facada no bucho do cara. É muito engraçado essa porra desse vídeo. Aí o cara não aceitou e baniu ele. Deu PD nele, né? Que PD é aquela morte que você não pode mais reviver. Ele é um cara que faz anti-RP, mas ele é um gênio. Qualquer vídeo que você pega dele, tu morre de rir. Ele tem esse tipo de favorecimento porque ele é especial. É isso. Não tem até porque, assim, convenhamos, né? O RP ele não depende do jogo, né? Depende das pessoas. Sim. Uhum. É como se fosse um RPG de mesa. Sem o G. Olha quem tá vindo aí. Quem tá vindo aí? O Stalmor. Mas por que ser um G? Eu também não entendi, cara. Porque é game de jogo. É porque o RP eles não colocam o G, entendeu? Só bota o RP. Eu sempre vi isso, mas o jogo é o jogo, né? Aham. É um jogo, é o GTA, no caso. Nossa, as brigas do Skyrim lembram, sabe o quê? Alods Online, quando eu jogava Alods. Não conheço esse jogo. Nem eu. Raramente alguém vai conhecer. Esse jogo é uma espécie de World of Warcraft russo. Mas é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Foi esse jogo. Por quê? Porque ele conta a história de Alod. Alod é como se fosse uma ilha voadora, flutuante. E, tipo,
existe um mundo, a história é basicamente essa, existe um mundo chamado Sarnaut, esse mundo foi fragmentado por uma entidade que eles chamam de Grande Astral. Veio o Grande Astral e detonou o mundo. Esse mundo foi dividido em várias dessas Alods. Para você chegar de uma ilha a outra, você tem que passar pelo Grande Astral. E para você passar por esse Grande Astral, você tem que usar um navio do Astral. Essa é a melhor parte, porque você pega algum level e pega uma guilda com uma galera, você pode pilotar um navio do Astral. E você pode combater contra demônios do Astral ou contra outros navios inimigos. Tem 2 facções lá, tipo que nem no WoW, é tipo uma aliança e horda, né? Que é o quê? É o Jutaniano lá, que é o reino, e eu acho que é o Império. Entendeu? O Império é a horda, basicamente. Tem orc, tem a porra toda. Só que lá os bichos, eles são diferentes. Porque, por exemplo, o elfo, lá, ele é muito baseado no elfo real. O elfo real, que eu digo, é uma raça de fada. Entendeu? Lá eles são bem parecidos com fadas. Mas aqui também tem elfo real. Então, o elfo real, eles são fadas, né? Porque elfo, o termo, vem de Alf, que é luz. Entendeu? São as fadas de luz. Aqui é High Elf. Os alto-elfos. Não, é elfo. Não, é elfo, só que eles têm a perspectiva de elfo do Tolkien. Ah, então é feio. É porque a perspectiva de elfo que eu gosto muito é a nórdica, né? Que é de Alfheim. Que são esses de luz, que são fadas, né? Eles são de Alfheim. Mas hoje eu tô reparando que o papo aqui hoje tá multidimensões, né? Tu pega o navio astral. É quase a luta do... Qual é o nome daquele bicho lá? Lá da Marvel? O Ato Vigia contra o Ultron Supremo lá. No What If. Que o Ultron Supremo fica dando soco na cara dele e fica quebrando as dimensões. É muito maneira essa luta dele socando a cara do Ato. Aí, tipo assim, todo soco que ele dá abre uma dimensão. Aí tem uma dimensão que aparece o Steve Rogers como presidente dos Estados Unidos falando na Times Square. É muito maneiro, cara. É que a galera não viu muito... muita gente não quis ver muito o What If porque é desenho, né? Só que eu achei muito maneiro o What If. Foi bem... What If? É, What If. E se... É porque são histórias que contam e se acontecesse alguma coisa. Só que acontece em outro universo. Aí o Ato Vigia, que ele fica na cavidade entre as dimensões, ele fica narrando. Por exemplo, e tal coisa aconteceu e não sei o quê. Aí, de repente, ele fala sobre o universo desse aí sinistro, né? Mas ele ficou tão forte, estava lá sozinho e não sei o que lá. Aí, de repente, eu estou ouvindo alguma coisa. Aí ele vai olhando assim, vai se aproximando, o Ato começa a ficar com um cagaço, porque ele percebe que o Ultron viu ele. É muito maneiro essa parte, assim, que ele percebe que ele tá narrando a existência do Ultron, e o Ultron vai olhando e fala assim, e vai, sabe, entendendo que existem outras dimensões. Aí, de repente, do nada, ele fecha, assim, a visão dessa dimensão. Aí ele, nossa, eu nunca vi uma fome tão grande assim, não sei o que. Aí, de repente, ele quebra a parede entre as dimensões e ele aparece. Aí a porrada come. É porque lá na Marvel existem alguns seres que superam a linha sagrada do tempo e as dimensões. Por exemplo, tem um Cthulhu meio maluco lá, né? Que alguns falam que é o Shumagorá. Eu não acho que seja o Shumagorá, aquele Cthulhu maluco lá, que o Doutor Estranho invoca. E todos os Doutores Estranhos de todas as dimensões invocam o mesmo. Por quê? Porque ele é como se fosse um ser primordial. Ele vive entre essas cavidades. Por exemplo, tem um ser lá que é assim, que é o ser do final do tempo, que engole tudo que do tempo se perde, que é o tal do Alioth. Entendeu? Uma tempestade imensa que engole tudo do tempo, que se perde ou se exalta e vai para lá, para o final da linha do tempo, e ele tá lá engolindo tudo. Então, cara, é aquilo, voltando no assunto, é porque depende muito do autor sempre, né? É o famoso, Exatamente. Eu falo no Naruto que é o famoso Kishimoto no Jutsu. Por exemplo, Naruto sempre ganha porque ele tem o Kishimoto no Jutsu. Que é tem isso? Muitos períodos ali. Kishimoto é o nome do autor do Naruto. Porra. Entendeu? Ele É o que tem o Matheus Jutsu chama. O Matheus chama isso de o poder do protagonismo. Mas é que esse é o termo, tá ligado? Só que, tipo, pra ficar... É porque esse é o termo, mas quem escreve o Naruto é o Kishimoto, então fala Kishimoto no Jutsu, porque ele ganha
porque o Kishimoto escreve que ele precisa ganhar. Aham. Ele inventa várias coisas ali que, porra, já era pro Naruto tá morto, caralho. Eu completei lá a missão do elmo do cara. Ninguém viu que eu morri 2 vezes. Mas isso vai acabar, esse negócio de ficar morrendo. Eu peguei o elmo do cara, devolvi pra ele. E agora eu vou conseguir virar Tane da cidade. Vou poder comprar a casa, mas isso não importa. O que importa é que agora eu vou poder conquistar aí o coração da Yordis. Vem cá, a pergunta que eu vou te fazer. Você usa o machado porque gosta? O modelo da arma te atrai ou porque a classe é dessa arma? Qual que é a parada dessa arma? É porque eu gosto. Eu gosto de machado mesmo. Você gosta de machado? Sim. Machado de 2 mãos porque o machado de 2 mãos, ele tem propriedades. Por exemplo, a espada, ela, se eu não me engano, ela dá menos dano, porém ela é mais rápida. O machado, ele tanto dá dano quanto é rápido também, mas ele tem uma parada que é dano de sangramento. E o martelo, ele ultrapassa, ele ignora armadura. Isso aí, ele ignora a armadura, porém, quanto mais pesada a arma, mais penalidade de velocidade você tem. Então, em ordem de velocidade, espada, machado, martelo. Eu me identifiquei mais com o machado mesmo, por causa do dano de sangramento, inclusive. Às vezes eu tô aqui lutando e de repente o cara morre, eu nem sei porque ele morreu. Dano de sangramento. Sangramento. Bleeding. É porque depende também do mundo, porque, por exemplo, no Warlords, o sangramento era baseado no estilo guerreiro. Ele podia usar a arma que fosse, obviamente as armas também tinham essa característica de ser mais pesada e ser lenta, a cadência dela ser menor, e por aí vai, só que você podia fazer o bleeding com qualquer um, entendeu? Você podia fazer qualquer arma sangrar. Obviamente a porcentagem é menor. Por exemplo, as armas menores faziam o cara sangrar menos. As armas maiores faz sangrar mais. Só que você vai perfurando, tinha essa parada de você ir perfurando o cara, entendeu? E destacar o sangramento. Nos jogos mais modernos, você tem stack para tudo, cara. Por exemplo, tu vai pegar qualquer gacha aí desses, que a galerinha gosta. Coisa de bem atual, feita por oriental, que é o parâmetro, entendeu? Assim, da galera daqui do Ocidente. Ah, como assim parâmetro? Por exemplo, a RPG aqui do Ocidente é Final Fantasy. Não deixa de ser um jogo, entendeu? Feito por oriental. Tem stack, entendeu? Essas paradas todas tem stack. É porque, assim, se você pega a primeira versão, voltando lá no D&D, pega a primeira versão do D&D para a versão de agora, bicho, mudou muita coisa. Mudou. Saca? Nossa, antigamente, o mago era um inútil até o 4º, 5º nível, entendeu? Ele não fazia nada. Hoje em dia você pode ter multiclasse, você pode ter uma porra de coisa, cara. Cara, hoje em dia dá pra fazer um team completo, tipo assim, sem faltar nada. Se você pegar só a escola de mago, você consegue ter mago tanque, você consegue ter mago conjurador, você consegue ter mago suporte, você consegue ter mago de tudo, tá ligado? Você consegue montar um time completo, sem uma coisa de outras coisas. Mas eu vou te falar que certas mudanças eu acho que foi pro bem, entendeu? Então o mago ele tem uma utilidade melhor. Mas só que eu acho que ficou muito pegado no D&D, tipo, mago tá fazendo muita coisa. Entendeu? Não acho saudável. Eu gosto. É aí que tá, cara. Eu gosto das variantes. Por exemplo, variante. Eu tô jogando com um bruxo. O bruxo, ele tem. Eu tava jogando com uma variante dele chamada Hexblade. Tava apaixonado, cara. Porque, tipo assim, tenta imaginar, Bruno, você pode usar arma e arma de contrato. Isso, arma mostrada, por exemplo. Isso é muito forte. Uma referência muito forte ao Hexblade na cultura de anime, para quem conhece aí, é o Black Clover. O protagonista, ele é um Hexblade. Ele é um bruxo que faz contrato com demônios e ele materializa armas, anti-magia. O demônio dele é anti-magia. Isso é muito maneiro. Tu faz o contrato lá e você manipula armas, entendeu? A arma especificamente, que você faz o pacto com uma arma. Sim, faz pacto com uma arma. Normalmente um bruxo, por ser pra quem acredita, tipo assim, tá, no mundo do Harry Potter, um bruxo é aquilo, mas eu acho feio. Porque aquilo tá muito mais pra feiticeiro.
feiticeiro. Deixa eu fazer uma errata aqui. Bruxo foi uma tradução porca feita por Portugal e Brasil. Porque o nome é Wizardry World. Tá, então, ainda assim, mago não é. Cara, o Wizard é feiticeiro. Só que, tipo assim, é porque tem uma discussão muito grande. O mage, o magos, que veio de lá do zoroastrismo, que quer dizer sábio, é aquele cara que estuda para poder usar o mistério, o arcano. O feiticeiro do RPG é aquele que já tem com a magia em seu uma sangue. hereditariedade, uma magia no seu sangue. Exatamente. Só que o que acontece? Existe um lado nebuloso da linguagem inglesa que começa a ter essas pequenas diferenciações, mas é por conta de lendas. Entendeu? Lá na Inglaterra não tem esse termo magos. Isso foi ter depois. O Merlin, ele é um wizard. Em algumas culturas, ele é um druida. Sim, ou ele é um warlock. Vou te dar um exemplo também já não sei se você já leu algum livro arturiano, a própria Morgana. A Morgana ela é retratada como o quê? Morgana Le Fay. Isso. Em algumas histórias, a Morgana ela é utilizada como uma bruxa, né? Você define a Morgana como uma bruxa. Mas nos contos arturianos, nunca essa palavra não foi utilizada. Ela era uma bruma. As brumas de Avalon. É porque bruxo é como... Cara, primeiro, bruxo não existe. Bruxas existiram. Eram mulheres curandeiras, geralmente, que era posto um preconceito em cima delas. Elas eram jogadas à margem da sociedade. Elas eram geralmente parteiras, elas faziam poções, elas não queriam mal e não faziam ritual com demônio nenhum. Essa é a verdade. A gente tá fugindo do assunto já. Não tô fugindo. O que acontece? Bruxo não existe. Entendeu? Bruxo veio com a língua latina, português e etc. Por isso que eu tô falando. No Harry Potter não existe bruxo. O Harry Potter é um wizard. Entendeu? É isso que eu tô falando. Nada dali, conjunto de conhecimento e estudo, não é bruxaria. Bruxaria é mais como se fosse algo holístico. É algo da natureza, que a pessoa vai testando com o tempo e sabe como vai fazer um parto. Aí vem o filho da puta da Inquisição, ele vai lá e mata a pessoa falando... mata a pessoa falando que a pessoa está fazendo pacto e etc. Mas, na verdade, a mulher ela só estava fazendo pacto das outras mulheres, estava ajudando, estava dando alguma poção que fazia com que a pessoa não sentisse dor. Entendeu? Era isso que era a bruxa de verdade. Entendeu? Witch, que eles falam, né? Witch é a demonização da pessoa, da mulher que fazia isso. Ela era uma curandeira. Então era mais uma questão de julgamento do que de realidade. É como tudo. Se você pega a igreja, por exemplo, a Igreja Católica, ela foi campeã em demonizar as coisas. O que seria isso, demonizar as coisas? Fazer com que deuses de outra cultura tivessem correlação com um compêndio diabólico. Se você pega lá, sei lá, Baal, alguma coisa assim, eles, na verdade, eram deuses de outras culturas, que a igreja simplesmente olhou e falou assim, tá errado isso aqui. Mas voltando nesse assunto todo, ao que se atribui hoje em dia de bruxo, da língua portuguesa para a inglesa, é warlock. E o warlock também é outra parada, não é bruxo. Entendeu? Eu já ouvi falando isso aí. O warlock é como se fosse o bruxo homem, que eles falam, né? Mas é outra parada, sabe? Não é a mesma coisa. Cara, é complexo. É complexo. É igual, por exemplo, no Japão você não tinha bruxos e tal, mas você tinha feiticeiros, você tinha pessoas que tocavam coisas, lidavam com coisas, curavam coisas, que no caso seriam shugenjas, yamabushis, omiodos, itakos, aquelas damas do templo lá que eu esqueci o nome. Agora eu esqueci o nome dela. Que são as noivas dos deuses. E por aí vai, cara. Você tem uma gama de coisas que são muito complexas, que são muito regionais e que as pessoas tentaram estender para outras paradas, saca?
e colocarem tudo numa caixinha. Por exemplo, uma das coisas que no Naruto fizeram foi pôr dentro de uma caixinha toda uma classe de personagens folclóricos dentro de um só e falar que ele é um ninja. Isso fez com que toda uma geração entendesse o Naruto como um ninja. Ele não é um ninja, ele utiliza... Cara, só aquele Zin ali, aqueles selamentos ali, aquilo ali é coisa de Shugenja e aquilo ali é coisa de Omioto. Invocações de seres espirituais é coisa de Omioto. Invocações de elemento para poder fazer uso deles como ataque é coisa de Shugenja. Entendeu? E é isso, cara. É sempre aquilo. É sempre um mal entendido sobre pequenas coisas, cara, que formam coisas assim da cultura pop, né? Eu tenho um amigo que ele, por um tempo, ele quis me ensinar, né, o ninjutsu. Ele fez ninjutsu por muito tempo. Assim, eu não posso expor quem é, porque você só pode ensinar quando você tem dan, quando você é mestre, né? Então ele não deveria estar me ensinando, entre aspas. Então, assim, eu chegava lá no entusiasmo, eu queria ser ninja. Aí eu falava, pô, aquelas coisas que tem no Naruto, o que é aquilo? Aí ele tentava traduzir as coisas que tinha no Naruto pra realidade. Mas ele dizia que, cara, olha só, você tá viajando, se concentrando naquilo ali quando você fala de ninja. Porque não é, né? Primeiro que ninja nunca existiu o nome, né? Termo, né? Termo não é ninja. Termo é shinobi. Shinobi é como se fosse um agente, um espião. Nenhum deles faziam isso daí que se fala, entendeu? No período onde eles tiveram maior atividade, até que eles foram muito massacrados, que foi Tokugawa, não, foi... Ai, qual o nome do Mao, do Lorde Demônio japonês, que ele quis unificar o Japão? Esqueci o nome dele, Deus do céu. Foi nesse período que esse cara, ele era chamado de Lorde Demônio, mas ele era um cara muito visionário, entendeu? Só que às vezes os ninjas enchiam o saco dele, porque os ninjas eram muito bons, ninja não, shinobi. Os shinobis, eles eram muito bons em guerrilha, principalmente de Koga e de Iga. São dois pequenos locais lá no Japão. Aí ele mandou os samurais massacrarem eles, tá ligado? Porque eles eram bons nessa parada da guerrilha. Eles esperavam a galera passar ali, tiro na floresta, pega pra acabar a armadilha, entendeu? Isso é um ninja, cara. O ninja até tinha algumas coisinhas do tipo assim que tem na cultura pop, tipo alguma coisa de fazer fumaça pra poder enganar os outros e etc. Mas não passa muito disso não, cara. Eles eram mais espiões. O 007 é mais ninja do que Naruto. Ainda mais que o Naruto faz um escândalo do cacete, né? Ele já chega gritando, falando que é ninja, fazendo... Shuriken nunca existiu também. Eu tenho uma discussão muito grande, desculpa falar isso. Eu sei do que você está falando, provavelmente é Bujinkan. Eu tenho uma discussão com um amigo meu da Bujinkan toda vez. E ele fica bolado, né? Obviamente ele também não é essa parada de Naruto, nem nada disso. Ele nem nunca assistiu Naruto, mas ele é da Bujinkan. E eu fico, cara, eu não acredito que ninja seja isso daí tudo, e não sei o quê. Primeiro que não tem nenhuma... Tem um cara da Inglaterra que ele estudou Shinobi a fundo. Ele foi lá, fez livro, etc. E ele falou o seguinte, cara, a maioria dessas coisas aí são fantasia. Eles eram mais só, eles iam a algum lugar, eles ouviam, eles eram tipo... qual é o nome daqueles caras que ficam ouvindo? Olheiro. Sabe os arpistas do D&D, Moteso? Então, eles eram arpistas. Os ninjas eram os arpistas. Acabou. Os arpistas da... Caraca, esqueci qual é o nome do mundo. É o Forgotten Realms. Forgotten Realms, isso. Eles eram os arpistas. Entendeu? Não tem... Eu gosto dos arpistas, mano. Eu também gosto deles. Porque eu gosto dessa parada da informação. Entendeu? Informação é poder, mano. Entendeu? Você saber de alguma coisa antes dos outros A gente falou disso. A gente falou disso num vídeo. Sobre no vídeo de livro, leitura de... Mas não era Bujinkan não, tá? Ele era da Koga Rio. Ah, Deus do céu. Cara, se a Bujinkan me dá coceira, imagina essa daí que tu falou, que é Koga Rio. Mas só uma parada aqui, cara. Você disse que Shuriken nunca existiu. Não, existe agora. Existe agora de onda. Aquilo nunca existiu. Não é prático, cara. Shuriken. Na época não existia. Cara, tipo assim... Não sei. Não, mas até onde eu sei, eu vi historiadores refutando isso que você falou, mas eu não vou comprar essa briga contigo, não. Cara,
é um negócio que não é prático, cara. Não. Sabe o que ninja... Eu não vou comprar essa briga Shinobi. Sim, sabe o que Shinobi usava muito? Como eram pessoas da Terra querendo proteger suas terras, eles faziam muito uso de ferramentas da Terra. Por exemplo, uma das coisas que faz muito sentido eles usarem muito é o Kusarigama. O Kusarigama é uma arma deles que se chama Língua de Sapo. É aquela coisa Isso, com a corrente e um peso. Uma corrente, isso. Sabe para que serve aquela foice, corrente e peso? Para tirar a arma do cara. Não. Conseguir tirar a arma do cara e poder diminuir a distância. Não, nada disso. Essa Kusarigama, na verdade, era uma ferramenta agrícola. Ela servia para você cortar um ramo de arroz e com a corrente você enrolava esse ramo, botava nas costas e levava. Não, sim. Eu tô falando adaptaram para como eles adaptaram, não para que foi feito. Para que foi feito, sim, para o campo. Que é a gama que eu falo que é a gama de armas marimba, entendeu? Obviamente houve muito teste, cara. O japonês é muito bom em pegar e aprimorar coisas. Obviamente eles fizeram Kusarigama própria para combate. Mas o metal naquela época era muito complicado de conseguir. As espadas japonesas, elas podem ser as melhores do mundo, mas o metal da qual elas eram feitas era horrível. O quê? O metal da qual as espadas japonesas eram feitas era horrível. O metal do Japão é horrível. Então, eu ia falar, no Japão você não tem muito metal. Não, e é pobre. E o que acontece? Aí o que o ferreiro fez para poder melhorar a técnica desse metal? Você já viu como uma espada japonesa é feita? Eles ficam amassando isso, eles ficam amassando metal e tempera metal, aí vai amassando. Que nem, tipo assim, eles vão fazendo, tipo, não tem massa de pão que você vai amassando com a mão, aí você reamassa ela, deixa ela descansando. Então, é a mesma coisa que eles fazem no processo da espada. E mesmo assim, muita espada era muito ruim de qualidade. Isso ajuda não, viu? Isso eu acho que é mais... Até onde eu sei, isso também não ajuda o metal ser melhor, não. Porque você reforjar o metal não faz dele ser melhor do que ele já foi antes. Depende. Se você vai temperando ele, botando mais carbono e melhorando a liga dele, ele fica melhor. É questão de melhorar a liga. Você pode ter metal pobre, mas se você sabe técnica para poder forjar um aço naquilo, entendeu? Você pega o ferro, vai melhorando, vai purificando ele, você consegue chegar num negócio bom. O japonês é bom nisso. O japonês é bom em aprimorar as coisas, tá ligado? Muito bom. Por exemplo, eles pegaram os arcabuz portugueses, que os portugueses venderam para ele. Na época lá do Mao. Na época que os portugueses colonizaram? Isso. Na época, o Mao, pra galera saber quem é, se chama Oda Nobunaga. Ele tinha um apelido de Mao. Mao é Lorde Demônio. Lorde Demônio. Isso, basicamente. Todo anime tem Mao. Isso, é isso que eu ia falar. Daí que, sabe de onde vem dos animes o Mao, o termo? Vem do Oda Nobunaga. Ele era um cara que realmente ele era um gênio militar e ele era, cara, irremediável. Se ele quisesse uma parada, ele ia ter aquela parada. Morreu de uma forma idiota? Morreu. Mas é isso aí. Então, o japonês ele é bom nisso. Voltando ao assunto do Oda Nobunaga, ele pegou uns arcabuz, comprou. Aí o que o japonês fez? O que é arcabuz? Arcabuz é arma, o rifle antigo. Sei. Aí o que o japonês fez? O japonês fez o modelo japonês. Até pouco. É um rifle que eles usavam. Aí quando alguém fala aquela lenda feia pra caramba de que o japonês não usava arma de fogo, só usava espada, mentira! A pólvora foi criada no Japão. Não foi? Não, a pólvora foi criada na China. Na China. Isso, putz, é verdade. O europeu pegou essa criação e aprimorou. O europeu, persa que eu falo eles eram islâmicos. Fala islâmicos? Constantinopla, que hoje em dia é Istambul. Persas, não? Não. Eles têm outro nome. Eles bateram nos bizantinos. Bateram nos bizantinos. Bizantinos na época de Roma? Eles são otomanos. Maomé é segundo conquistador, mané. O cara é sinistro, cara. Ele desceu... Pra você ter ideia, tem uma luta dele lendária contra o Drácula. Só um adendo aqui. Os otomanos, até onde eu sei, posso estar errado, não é uma colônia de Roma. Depois que Roma caiu, criou seus otomanos. Tanto é que eles chamam de Império Otomano. E otomano não é o nome original. É como historicamente a gente chama, tá ligado? Mas na época não era otomano, não. Eles se consideravam, romanos. Não.
Quem se considerava romano são os bizantinos. Você está confundindo. Não, os bizantinos eles se consideravam gregos. Não, os bizantinos eles eram... Constantinopla era a Roma do Oriente, cara. Os bizantinos, eles bateram nos bizantinos e tiraram eles de Constantinopla, que hoje em dia se chama Istambul. Maomé, ele fez um projeto de um maluco lá, que era uma bombarda, era um canhão gigante, e eles bombardearam a cidade de Constantinopla e furaram os muros, aí conseguiram derrotar os bizantinos. O termo bizantino refere-se a uma colônia grega fundada em fundada em 658 a.C., às margens do Bósforo. E terminou lá. E estreito da Liga Mediterrânea. Então, tem uma colônia grega. Uma colônia grega. Ó, o Império Bizantino foi uma continuação do Império Romano na Antiguidade Tardia e Idade Média. Sua capital, Constantinopla, originalmente era conhecido como Bizâncio. Então devo ter interpretado o texto aqui, porque aqui tá dizendo outra coisa, tá ligado? Império Bizantino, aqui, ó. Não, tá. Eu vi ali do lado. É que eu vi no... Acabei de abrir no Wikipédia. Então a Wikipédia tem muita desinformação também, então é isso. Bizâncio, papapá. E o Império Otomano botou eles pra correr. Sim. Deu um cacete neles. Inclusive é uma das batalhas épicas, mano. Eu gosto muito do Mohammed II e do Saladin. Só que Saladin foi contra o Balduíno, o rei leproso de Jerusalém. São duas batalhas épicas, assim. Mas essas batalhas, cara, a grande batalha de Tiro também, de Alexandre, quando ele foi pra ilha de Tiro e os caras falaram: não vamos sair daqui não. Ele se rende ou vocês vão sofrer as consequências. Não vamos não. Aí, então tá bom. Só que a ilha de Tiro ficava num local muito privilegiado para os tirenses e ficava um pouquinho longe da costa. Aí o que ele fez? Ele pegou e criou a maior ponte já vista pela humanidade. Ele botou vários barcos um do lado do outro, fez uma ponte. Passou pro exército e desceu o cacete na galera de Tiro. É isso. Fez uma ponte com barcos. Com barco. Botou um barco um do lado do outro e fez uma ponte por cima. E é isso aí, mano. Alexandre, ele era um gênio militar, cara. Alexandre de Roma, né? De Roma. Que Roma, cara? O grande. Alexandre, ele era, vamos dizer assim, é que é difícil falar dos helênicos como grego, entendeu? Mas ele era basicamente um helênico, entendeu? Uma galera daquela região ali, sabe? É porque Troia ficava, eu acho que Ele é macedônico, não? Isso, é macedônico, helênico, que eles falam, né? Povos helênicos ali. Ele é da Macedônia, é Alexandre da Macedônia. É porque fala-se de Macedônia também como se ela fosse um local da Grécia ali, etc. Mas era muito povo misturado. É a mesma coisa de falar, o Japão ali. Não, na verdade tinha muita gente que nem queria que o país se chamasse Japão, tá ligado? Igual o Império de Qin, na China. Para eles eram vários povos. China, na verdade, são vários povos misturados ali no balaio. Eu tava pensando nessa parada, cara. Quando falaram assim, porque a Alemanha hoje... Se você pegar a Alemanha quando perdeu a Segunda Guerra, e aí você tem a Alemanha hoje. Porque no tempo de Segunda Guerra, quem ia pra guerra era exclusivamente os homens. Então se você tem um massacre na Segunda Guerra de alemães... O exército. Não. Tô falando de Segunda Guerra. Mulheres, viu? Segunda Guerra. O exército vermelho usou mulheres. Tinha até uma divisão de aviadoras lá que era... Essa história é incrível. Essa história é incrível. As bruxas... Como é que é? Bruxa vermelha, não era? Eu não lembro. É alguma coisa de bruxas. É alguma coisa de bruxa, mano. É uma história foda pra caralho. Elas voavam baixinho e acertavam a galera e nego não detectava ela. Muito maneiro. O avião delas era, tipo, até onde eu sei, o avião delas era muito cagado, porque literalmente eles entregaram um avião de antigo, do final da Primeira Guerra Mundial, pra plantação. E elas tinham que se virar com essa merda. Ela carregava as bombas, chegavam no território inimigo. Aí o que eles faziam? Como é um avião antigo, não podia ter uma manobra muito boa. Então, se você chegasse com o motor ligado, você ia ser bombardeado e destruído. Então elas desligavam, cara, desligou o motor no céu, você é uma caixa de metal disfuncional flutuando até o chão, elas soltavam as bombas e voltavam. Mas você tem
Mas você tem a aerodinâmica, né? Não, sim, pô, você tem aerodinâmica. É tipo cair com estilo, entendeu? Do Toy Story. Cair com estilo. Tipo assim. Aí eles faziam isso, e a única coisa que você podia escutar pra você, tipo, saber que a merda tá vindo era o barulho das asas cortando o vento, tá ligado? É uma parada muito, muito bizarra de se imaginar que alguém se deu pra fazer uma parada dessa. Eu acho uma história muito foda. E sem contar, pô, sem contar que o Exército Vermelho também utilizou muitas snipers. Muitas snipers. Então, tipo, mulher foi sim na Segunda Guerra Mundial. Uma das mais famosas é Rosa Charina, né? Isso. Vocês estão falando do exército Segunda Guerra. O alemão. Vocês estão falando soviético, né? Soviético. Tá, eu tô falando do exército alemão. É que a estética... Ai, vou morrer! A estética, ela é muito maneira do exército alemão, porque... Só que ela é maneira e profana ao mesmo tempo. Primeiro, o corte e costura deles, eu não sei se a galera sabe, mas é o Hugo Boss. Sim, a Hugo Boss sim, o Hugo Boss fazia o terno pra ele, etc. Se você pega aquele cara lá do Hellboy, aquele sinistríssimo lá do Hellboy que ele era nazista, que gosta de fazer cirurgia no próprio corpo, a estética dele é muito maneira. Porque é um negócio assim de... Tipo, tu bate o olho num soldado da SS, da Schusterstaffel, você fala assim, é o mal. É uma estética é o cara do mal. Passar medo, entendeu? Passa medo. Himmler. Isso, ele mesmo. Himmler, o comandante da SS nazista, o cara muito bizarro, cara. Sim. Então, mas vocês não estão deixando eu completar a parada, cara. Eu tava tentando lembrar, ele falou o nome, só que ele me citou a pessoa e não falou o nome, aí me gatilhou de tentar lembrar. Não, mas não é desse do Heinrich Himmler que eu tô falando, não. Eu tô falando do Hellboy. O cara do Hellboy. Só que é um personagem ficcional. Peraí, eu vou ver o nome dele aqui. Vai falando aí. Não, mas tu citou Hellboy. Tinha pra falar alguma coisa, Bruno? Eu gostaria. Fala aí, pô. Aonde eu quero chegar... Ah, cara, eu vou morrer nessas portas, essas armadilhas do caralho. Aonde eu quero chegar... Ai, seu inimigo. Pensei que fosse meu amigo. Aonde eu quero chegar é o seguinte... Que no exército alemão era exclusivamente homens, beleza? O que eu queria falar era sobre a miscigenação que isso acabou criando depois que a Alemanha ficou sem homem nenhum. Embora tinha crianças homens, né? E as crianças também iam pra guerra. Porque as mulheres precisavam, para poder ter mais coisa, ela precisava engravidar, né? Sim, e não só por isso. Às vezes elas precisam comer, né? E aí... A Alemanha ficou uma Alemanha feminina. Ficou como todo pós-guerra que alguém perde muito do seu poderio militar. Exatamente. Então, o que eu queria dizer com isso? Que eu fico pensando se o lugar não perdeu a caracterização depois que isso aconteceu. Depende, o que você considera caracterização? Por quê? Porque até certo ano da nossa história do mundo... Ah, vou matar esse lobo, mano. Até certo ano da história do mundo, os povos eram bem divididos, né? Tinha ali... Era raras miscigenações. Então, a partir do momento em que começou a ter guerras e misturas de povos, inclusive navios negreiros e tudo mais... é que a miscigenação começou a ficar mais comum, né? E aí temos o Brasil hoje com a maior mistura de povos. Eu não sei, até onde eu sei, na história, mistura de povos era uma parada comum. Isso acontece muitas vezes. Roma... ok, porque Roma era... Itália fez isso sempre. A Roma agregava, né? Sempre que conquistava um povo. Sim. E entre outros, toda vez que você tem um povo que... tomou o outro, você tinha isso. Mas por exemplo, quando eu leio lá sobre os maias, incas, persas, eles foram todos conquistados e viraram escravos. Não foram agregados à população. Mesmo se tornando escravos, tu acha que tipo, a única utilidade de escravos é trabalho? Olha só, bicho. É um papo meio complicado, porque assim, você acha que existe pessoa, eu, Jean Yusuke Ohara, descendente de orientais. O meu bisavô
E o pior que eu tenho orgulho de falar isso, que eu acho um epíteto muito maneiro. Meu bisavô era negão baiano, e ele veio aqui pro Rio, e ele era chamado de o terror da Gamboa. Ele era policial civil não, na guarda municipal. Ele era um negão imenso, entendeu? Só que assim, não era um negão, era um mulato. Tipo assim, da tua cor. Você acha que os mulatos apareceram como, Bruno? Os mulatos? Ah, mistura, né? Então, cara. Exatamente. Você acha que só porque o cara é escravo, É isso que eu ia dizer. a senhora lá, portuguesa, tem lá o escravo, aquele negão bonitão, mano. A mulher teve, às vezes, algum filho com ele. Na verdade, muitas das vezes aconteceu isso. E também o contrário. Uhum. Entendeu? Isso daí era muito comum. Entendeu? Não tinha essa. Sabe? O amor bateu, não tem essa parada de raça, não, mano. Pra mim, essa parada de raça nem existe. Depende do que você considera amor, né? Talvez a luxúria bateu. Mas eu nem Tem a luxúria. Não vamos julgar, né? Meio pegado dizer escravos e amor bateu também. Não vamos julgar, né? Chegou fevereiro, é isso aí. Ninguém é de ninguém. Verdade. Então, cara, não tem essa, cara. Teve muita mistura. Se eu sou japonês e eu sou bisneto de um negão baiano, mano, é isso, cara. Não tenho nem mais o que dizer. Olha meu nome e olha meu DNA. Inclusive, eu vou fazer... inclusive, esses tempos eu tô pra fazer o negócio lá pra ver meu DNA. Ah, a tua árvore genealógica lá, genética. Eu queria fazer também isso aí parece ser mó bom. Eu tô querendo fazer para poder ver o que tem aqui dentro. Porque a Priscila, minha esposa, ela fala que tem um mongol. Que ela me acha muito parecido com um mongol, com Gengis Khan. Mongol? Não o mongol do jeito que você tá falando. Cara, o pior que eu acho que provavelmente, porque o que tem de descendente de Gengis Khan na China... Engraçado. E essa parada aí do mongol é meio complicada porque isso daí veio como um termo pejorativo porque a galera achava que as pessoas de síndrome de Down elas eram bem parecidas com o povo mongol. Por isso que tem esse termo aí. Né? E realmente era? Não é, cara. E, tipo, a pessoa que ela é síndrome de Down, ela não é mongol, não, cara. Ela é tudo menos mongol. Eles são mega inteligentes, entendeu? Eles são mega ativos. Infelizmente, eles desenvolvem um problema de coração muito cedo e morrem por conta da droga do defeito genético, entendeu? Mas são pessoas incríveis, cara. Esses termos pejorativos eu acho muito escroto. Cara. Com vocês, Sabriel Guzano. Calma, não vou ficar não. Não. Eu vou... eu não sei. Aqui, lobo, filho da puta, eu vou parar de lutar. Foi engraçado que teve gente que perguntou recentemente pra mim sobre LoL e tudo mais, aqui eu falei, não, cara, é unânime, todo mundo odeia LoL, até quem joga LoL concorda que LoL é um lixo. Filho, olha só, deixa eu falar uma coisa. O pai aqui jogou desde o começo, desde os Estados Unidos LoL, um ping 240, entendeu? Até pouco tempo eu jogava LoL. Eu tava preso nesse limbo, entendeu, do inferno. Tava preso nisso. E eu consegui me libertar, graças a Deus. Só Amém. que a gente só consegue se libertar de certas coisas tendo outros vícios. Tá ligado? Aí eu fui pra cocaína. Não, brincadeira. Eu comecei a jogar muitos gachas. Entendeu? Esse é o problema, né? Nossa, Genshin. Eu acho pior. Genshin, Epic 7. Eu acho pior, viu? Acha pior? Não é, cara. Maluco, eu acho pior. Vai por mim, não é. Porque, tipo assim, LOL, chegou um momento que eu tinha até palpitação, cara. Achei que eu fosse Não, olha só. Eu falo pior não como jogo. Provavelmente, tipo, como jogo, por ser menos competitivo, né? Você não tem uma competição direta. Gacha talvez seja melhor. Mas o próprio gacha é um sistema abusivo. Filho da puta. Entendeu? Sim, é o sistema, não o jogo. Entendeu? O jogo, Sim. como jogo, por já não ser uma competição assídua, qual o próprio sistema do LoL quebra a própria competição ali, tipo, o sistema de elo e ranqueamento não compete com a sua habilidade, entendeu? Sim, se você for bom, você sobe, mas se tu for mediano, assim, ele te traz pra baixo. O gacha, como jogo, ele é melhor. Mas o sistema gacha, que é incluso dentro desse jogo,
É ruim, é nocivo. Nossa, eu tomei uma. Eu vou encerrar essa gameplay por aqui pelo seguinte. Eu já morri 3 vezes. O meu companion sumiu. O líder desse lugar aqui me deu uma porrada, eu morri com uma arma de uma mão. Então assim, de longe eu não estou conseguindo fazer as paradas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou Lídia. trazer a gameplay pra vocês aqui. A próxima gameplay eu já vou estar com a Yordis. Então eu vou fazer os aparatos pra conseguir. Porque eu achei que concluindo as 5 missões, ajudando as 5 pessoas de solitude, eu ia conseguir a Yordis, eu não consegui. Vocês viram o preço da casa, eu tô com o quê? 6 mil reais, porque eu vim pra cá, né? Mas a casa parece que passou pela pandemia, tá 25 mil reais. Então eu não consigo comprar a casa. Ué, de solitude? Sim! Normal, sempre foi 25 mil. Porra, não é possível. Não, teve pandemia. Sempre foi, Verdade, aquela casa né? muito grande. Porra. Pô, mas tá barato, 25 mil reais só. Nossa, tô querendo dar entrada numa de 125 mil? Ah, você é burguês, né? Descobri mais um Caramba. burguês. Burguês safado. Pô, você acha que tem que colocar Yakult na cesta básica. Não é possível. Então, assim, Molenguinho, mano. isso. Botar uma A passagem do Uber. RTX 4090 na Isso. cesta básica. Então a gente vai parar a gameplay por aqui. Eu vou tentar conquistar a Yordis fora da gameplay, né? E aí a próxima gameplay já vai ser com a Yordis. E eu vou meditar profundamente debaixo de uma cachoeira no que eu posso fazer para não morrer mais e finalmente trazer uma gameplay para vocês de Desafio Não Morrer, beleza? Então a gente fica por aqui. Pessoal aí dando tchau. 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 Valeu aí, galerinha do mal. É isso aí. Valeu aí, É. galera. E aí, galera do YouTube, vamos compartilhar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Espero que vocês tenham gostado de quem participou do vídeo. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho, galera. Aproveita que esse é um dos melhores vídeos já lançados nesse canal. E vamos compartilhar. Falou, galera!